Dia, alguém fez o seguinte comentário no meu canal. A pessoa escreveu assim: Davi, não é que você deixou de acreditar nos ensinamentos da Organização de Jeová, é que você não quer aceitar a disciplina da parte de Jeová. E aí eu fiquei pensando nessa declaração, até porque eu entendo o que a pessoa está querendo dizer. Porque para ela, aqueles ensinamentos, aquele que o corpo governante passa, são muito óbvios, faz muito sentido, é muito verdadeiro. Então, na mente dele, aquilo ali é a verdade. Então, não entra na cabeça da pessoa como assim a pessoa era testemunha de Jeová, deixou de ser testemunha de Jeová e passou a acreditar em outra coisa. Para ela é tão óbvio aquilo ali que não existe, é impossível outra verdade a não ser aquilo ali. Na mente dela não cabe outra coisa. Porque a testemunha de Jeová, ela sempre se pergunta, se as testemunhas de Jeová não forem a verdade, o que é a verdade? E aí começam a fazer comparações. Realmente, as testemunhas de Jeová, comparada com outras, só pode ser a verdade. Para a pessoa que não era testemunha de Jeová, e aí ela teve uma visita, essa visita virou uma revisita, depois virou um estudo bíblico, depois ela foi batizada, se tornou testemunha de Jeová, e depois ela deixa de ser testemunha de Jeová, é muito mais fácil. Por quê? Porque ela volta a ser exatamente aquilo que ela era antes. Ela volta a viver do ponto que ela parou. Ela volta a ter vida no momento que ela deixou de ter vida para ser uma testemunha de Jeová. Então é muito mais fácil. Agora, no meu caso, quando eu nasci, os meus pais já eram testemunhas de Jeová. Então, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, eu só lembro sendo testemunha de Jeová. Eu só lembro indo com a minha mãe para o Salão do Reino, terça-feira, estudo de livro de congregação, quinta-feira, escola do Ministério Teocrático e reunião de serviço, sábado ou domingo, discurso público e estudo de livro de sentinela. Então, eu só me lembro assembleia de circuito, assembleia de distrito, serviço de campo, revisita, estudo de livro domiciliar. Eu só me lembro dessas coisas. Então, por isso que esse vídeo ele é muito pessoal. Porque eu vou falar justamente como é que eu deixei de acreditar, como que é que eu desintoxiquei dos ensinamentos do corpo governante. Como é que eu consegui decodificar a minha mente das informações que eu recebi do corpo governante das testemunhas de Jeová. Para isso, vou fazer uma comparação. Imagine que você seja essa garrafa. Essa garrafa, vamos imaginar que ela esteja colada nessa mesa. Essa garrafa está cheia de água suja. A sua mente está cheia de água suja. E aí, você quer tirar essa água suja da sua mente e colocar água limpa. Então, vamos lá. A sua mente está cheia de informações que o corpo governante colocou na sua cabeça e você quer tirar essas informações do corpo governante e colocar informações novas. Você quer colocar informações, você quer colocar água limpa. Você quer decodificar a sua mente e reprogramar ela de outra forma. O que você faz? A garrafa está colada na mesa. Você não pode virar e derramar toda a água suja. Então, você tem que começar a colocar água limpa. Água limpa. E aí aquela água suja, aquelas informações que você está saturado, aquelas informações que você recebia toda semana, aquelas informações que você o tempo todo tinha aqui, a mesa farta de Jeová, você tem que trocar essas informações. Trocar. Aquela água suja ser substituída por água nova. É a mesma coisa. Está aqui da caixa da Organização das Testemunhas de Jeová. Então, o que eles fazem? Eles pegam a Bíblia deles, colocaram dentro dessa caixa, e aí você começou a receber o tempo todo informação, começou a se preencher, começou a encher a sua garrafa da sua mente de um monte de informações. Aí vem, quem lembra desse aqui, ó?
poderá viver para sempre no paraíso da terra. Começou a codificar, encher a sua garrafa, encher a sua mente. Olha lá, aqui, ó. Conhecimento que conduz à vida eterna. Começou a colocar, sua mente começou a receber isso o tempo todo. Aqui tem mais livro, ó. Comentários da carta de Tiago. Olha lá, ó. Revelação. Aí você já se candidatou para ser publicador. Olha lá, você recebeu isso aqui, ó. Beneficie-se da escola do Ministério Teocrático. E aí vai um monte de informação que vai preenchendo. Aí lembra-se da garrafa? Que você tem que trocar aquela água que foi preenchida por uma água nova? O primeiro livro que eu li, que eu recomendo para todas as pessoas corajosas, que querem realmente conhecer a organização que fazem parte, que querem realmente trocar aquela água suja de dentro da sua mente, é o livro Crise de Consciência, de Raymond France. Esse livro, quando eu li, o livro começa assim: se você vai chocar-se com as coisas que vai ler, doeu muito para que eu as escrevesse. Ou seja, quando você começa a ler, é inevitável, você começa a chorar. Chorar. Por quê? Porque o Franz, ele escreve de uma maneira que, além de ser, você vê que é muito sincero a forma que ele escreve, ele ainda documenta. Por exemplo, aquela carta que Rutherford mandou para Hitler, uma apoiando e outra provocando, que causou a morte de milhões de testemunhas de Jeová, ele mostra a carta que está lá no museu em Viena, na Alemanha. E aí ele começa a mostrar as decisões do corpo governante em relação à desassociação. Ele mostra quando é que inventaram a dissociação, transplante de órgãos, que era considerado canibalismo, proibições de vacinas, os benefícios de fazer com que todas as testemunhas de Jeová se tornassem ministros religiosos. Tudo isso ele vai mostrando. Então, as testemunhas de Jeová que olham daqui para lá, ele faz ver de lá para cá, da cúpula para cá. Como é que funciona, como é que eles decidem. E aí você fica horrorizado. Você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu fazia parte disso? Isso foi uma das coisas. Eu quero aproveitar aqui para agradecer um teólogo chamado Roberto Urbano. Ele frequenta a Assembleia de Deus. Esse teólogo foi uma das pessoas que ajudou a desintoxicar a minha mente. Então, o que ele falou? Ele falou, Davi, comece a ler livros de história. Livro da história. Ele gosta muito de ler. Ele é um perito em história judaica e em história romana. Comece a ler livros de história. E aí eu comecei a ler livros de história. Quando você começa a ler, você começa a perceber que não é bem do jeito que a Organização das Testemunhas de Jeová fala. Tem outras coisas por detrás. Então, por exemplo, você começa a estudar as seitas dos essênios, a seita dos saduceus, como é que funciona, aí você começa a buscar, você começa a ver de um outro ângulo. Olha que interessante. Os apócrifos, os evangelhos apócrifos. Quem foi que decidiu colocar os 4 evangelhos dentro do canon bíblico? Então você vai buscando, você começa a ler livros de filosofia, tudo aquilo que a Organização das Testemunhas de Jeová te proíbe você a pensar, a questionar. Aí você começa a preencher a sua mente com outras coisas. Por exemplo, a droga da obediência, aquela dependência, você fica dependente, aí você começa a ler, transforma. Outros livros que ajudam, os livros de Dan Brown, vamos questionar. Aí, são livros que você precisa sempre estar acompanhando com outra. Tem mais livros de Dan Brown, aqui tem um monte de livro. Bem, outro livro legal, A Origem do Astrofísico, ali você tem uma outra visão, uma visão de como começou, de onde que vemos, tudo de uma forma muito tranquila, tudo isso. Esse livro aqui, todas as pessoas deveriam ler, Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Ele é um ateu, porém ele fala de forma muito suave, inclusive ele vai falar aqui a necessidade que temos da Bíblia, das Escrituras, mas ele tem uma visão.
não aquela visão do corpo governante, uma visão de fora. Os livros de Nietzsche são muito interessantes, ó. Humano demasiado humano. O questionamento, ele fala que esse aceitar, só aceitar, afronta qualquer inteligência. Então, quando você vai substituindo por outra água tudo aquilo que a organização proibia que você fizesse em questão de informação, você vai tendo uma outra visão. E foi isso que aconteceu justamente comigo. Eu recebia da Organização de Jeová todo dia. É claro que para mim só aquilo era verdade. Só aquilo fazia sentido. Agora, quando eu me permiti, quando eu ousei, começando pelo livro Crise de Consciência, a buscar outros, estudando a história dos romanos, estudando a história dos judeus, a minha mente começou a substituir por outra coisa. O maior risco para o corpo governante é ter publicadores que pensam, é ter publicadores que questionam, é ter publicadores que buscam, é ter publicadores que sejam livres pensadores, não sejam embotados, não comem só no coxo do corpo governante. São pessoas que buscam, são pessoas que questionam. E temos aí vários exemplos de pensadores que buscaram. Nós temos aí o Cortella, o Karnal, nós temos aí o Pondé. Todas essas pessoas sugerem à juventude a pensar, a questionar, a buscar. É isso que aconteceu comigo. Eu deixei de acreditar porque eu me preenchi de outros conhecimentos que eu vi que fazia muito mais sentido. Porque eu ousei buscar, eu ousei procurar, eu ousei ser diferente no meio dos iguais. Que é isso que todos nós, e eu sugiro para você que você faça o mesmo. Tem um outro livro também interessante, Biologia da Crença, o que Jesus falou e não falou, do teólogo Barth, se eu não me engano. Leia esses livros também. Obrigado!